Hoje pela manhã, a influenciadora digital, advogada e empresária Deolane Bezerra foi presa em uma ação coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação, intitulada Integration, teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Deolane foi detida em sua residência no bairro de Boa Viagem, uma área nobre da zona sul do Recife. A prisão ocorreu por volta das 7h30 da manhã, quando policiais civis chegaram ao local com mandado de prisão expedido pela Justiça Pernambucana. A influenciadora foi conduzida ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, DEPATRI, localizado na zona oeste da cidade, onde foi interrogada sobre o seu suposto envolvimento no esquema criminoso. Deolane Bezerra, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais e uma carreira notável como advogada e empresária, é uma figura pública amplamente conhecida no Brasil. Sua prisão surpreendeu o público e gerou grande repercussão na mídia, não apenas pelo seu envolvimento com questões judiciais, mas também pela forma abrupta e inesperada da sua detenção. A Operação Integration envolveu mais de 170 agentes da polícia, que atuaram simultaneamente em várias cidades do Brasil, como Curitiba, Cascavel, Goiânia, Barueri e Campina Grande. Segundo a Polícia Civil, a influenciadora é suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro que teria utilizado jogos ilegais para disfarçar a origem de recursos financeiros ilícitos. Durante a operação, foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. A prisão de Deolane Bezerra rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e veículos de comunicação, gerando discussões sobre o seu possível envolvimento no crime e as implicações legais que poderá enfrentar. Apesar das acusações, a defesa de Deolane e seus familiares afirmam que ela é inocente e que irão lutar para provar que não há fundamento nas alegações contra ela. O caso permanece em investigação e a Polícia Civil promete revelar mais detalhes à medida que as apurações avancem. Até o momento, Deolane permanece sob custódia, aguardando novos desdobramentos do caso. A Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane Bezerra, foi coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco e tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. As investigações tiveram início em abril de 2023, após autoridades identificarem movimentações financeiras suspeitas e o uso de operações ilegais de jogos como fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. A ação, desencadeada na manhã de hoje, contou com a participação de mais de 170 agentes policiais e foi executada simultaneamente em diversos estados brasileiros. Além de Recife, a operação ocorreu em cidades como Curitiba, Cascavel, Goiânia, Barueri e Campina Grande, abrangendo diferentes regiões do país. A Polícia Civil de Pernambuco conduziu a Operação Integration de maneira coordenada, cumprindo 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. A operação visou não apenas a prisão de suspeitos, mas também a coleta de provas que possam corroborar as acusações de lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos ilegais. O foco principal das ações é entender a extensão do esquema criminoso, seus líderes e como as operações de lavagem de dinheiro estavam sendo realizadas. De acordo com fontes policiais, o modus operandi da organização envolvia o uso de negócios legítimos como fachada para justificar grandes quantias de dinheiro, além de atividades de jogos ilegais que serviam para lavar o capital obtido de forma ilícita. A suspeita é que esses jogos ilegais eram utilizados para movimentar quantias significativas de dinheiro, dificultando o rastreamento pelas autoridades fiscais e financeiras. A Operação Integration também se expandiu para fora de Pernambuco, atingindo cidades estratégicas onde a organização criminosa supostamente atuava. Em Curitiba e Cascavel, no Paraná, as ações policiais buscaram apreender documentos e equipamentos que possam comprovar a prática de crimes financeiros. Já em Goiânia, GOL, Barueri, SP e Campina Grande, PB, a polícia também visou membros do grupo criminoso, reforçando a tese de que a rede de lavagem de dinheiro tinha ramificações em diversos estados. A magnitude da operação reflete a seriedade com que as autoridades estão tratando o caso. O número expressivo de mandados de prisão e de busca e apreensão sugere que a investigação alcançou um estágio avançado e que há evidências significativas apontando para o envolvimento de múltiplas pessoas no esquema criminoso. A Polícia Civil continua monitorando o desenvolvimento do caso e planeja aprofundar as investigações para desvendar toda a estrutura da organização criminosa.
Segundo as autoridades, novas prisões podem ocorrer à medida que mais provas sejam descobertas e novos envolvidos sejam identificados. As próximas etapas da investigação incluirão a análise detalhada dos documentos apreendidos, a interceptação de comunicações suspeitas e a colaboração com órgãos de fiscalização financeira para rastrear as movimentações de dinheiro associadas aos acusados. As autoridades estão empenhadas em levar todos os envolvidos à justiça e desmantelar completamente o esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Assim, a Operação Integration segue em andamento, e a prisão de figuras públicas como Deolane Bezerra mostra a determinação da polícia em combater atividades criminosas de grande escala e complexidade. Deolane Bezerra foi presa sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, associado a atividades de jogos ilegais. A Operação Integration, coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco, investiga uma organização criminosa que supostamente utilizava jogos de azar e negócios de fachada para ocultar a origem ilícita de recursos financeiros. A influenciadora digital e advogada, conhecida por sua presença ativa nas redes sociais e no meio jurídico, está agora no centro dessas investigações. Embora os detalhes sobre o papel exato de Deolane Bezerra no esquema ainda estejam sendo apurados, as autoridades suspeitam que ela possa ter utilizado sua posição de destaque e suas empresas para ajudar a disfarçar a movimentação de grandes quantias de dinheiro. As investigações indicam que a organização criminosa operava um esquema complexo de lavagem de dinheiro, utilizando tanto atividades legítimas quanto ilegais para dar aparência de legalidade aos recursos obtidos por meio de jogos ilícitos. A Polícia Civil de Pernambuco acredita que o grupo criminoso se beneficiava da visibilidade de figuras públicas como Deolane para atrair investidores ou facilitar transações financeiras. Com a crescente popularidade nas redes sociais e uma base de seguidores considerável, a influenciadora poderia, inadvertidamente ou conscientemente, ter sido uma peça importante na estratégia de legitimação dos lucros ilícitos do grupo. Os investigadores estão examinando minuciosamente as movimentações financeiras associadas a Deolane e aos demais suspeitos. A organização criminosa, segundo as autoridades, fazia uso de estabelecimentos comerciais e jogos ilegais para justificar grandes somas de dinheiro. Os jogos de azar operavam como uma fachada, permitindo que o dinheiro fosse lavado e reintegrado ao sistema financeiro de forma aparentemente legal. Deolane Bezerra está entre as pessoas identificadas como possíveis participantes desse esquema, o que justifica a emissão de um mandado de prisão preventiva contra ela. As autoridades estão focadas em identificar como ela e outros membros da organização poderiam estar usando seus empreendimentos e influência para dar suporte a essas atividades ilícitas. A análise de transações bancárias, contratos e movimentações financeiras deve ser crucial para comprovar ou refutar o seu envolvimento direto. Se confirmadas as suspeitas, Deolane poderá enfrentar acusações graves, que incluem crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A pena para lavagem de dinheiro no Brasil pode variar de 3 a 10 anos de prisão, além de multa, enquanto a associação criminosa prevê pena de até 3 anos, podendo ser agravada se comprovada liderança ou comando no esquema. A influenciadora poderá responder ainda por outros crimes, dependendo das provas obtidas durante as investigações. Após a prisão, Daiane Bezerra, irmã de Deolane, fez declarações públicas defendendo a inocência da influenciadora e acusando as autoridades de perseguição. A família afirma que provará na justiça que as acusações são infundadas e que Deolane não possui qualquer envolvimento com atividades criminosas. Essa defesa inicial, entretanto, deverá ser sustentada com provas durante o processo judicial, uma vez que o caso atraiu grande atenção da mídia e do público. Por enquanto, o foco das investigações é estabelecer um vínculo direto entre as atividades de Deolane e os crimes investigados. As autoridades continuarão a monitorar e analisar todas as provas para decidir se haverá novas acusações ou prisões relacionadas ao caso. Após a prisão de Deolane Bezerra, a família da influenciadora rapidamente se pronunciou sobre o caso. Daiane Bezerra, irmã de Deolane, fez uma série de declarações públicas defendendo a inocência da influenciadora e denunciando o que chamou de perseguição contra sua família. Em suas redes sociais, Daiane afirmou que as acusações contra Deolane são infundadas e que a família está determinada a provar sua inocência custe o que custar. Daiane Bezerra, que também é influenciadora digital, compartilhou seu posicionamento através de vídeos e postagens, alegando que a prisão de sua irmã faz parte de uma campanha injusta contra a família Bezerra.
Segundo ela, as autoridades estão cometendo um erro ao acusar Deolane de envolvimento em atividades criminosas, destacando que sua irmã sempre teve uma conduta irrepreensível e transparente em suas atividades profissionais e empresariais. Daiane também revelou que, além de Deolane, sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, foi detida durante a operação policial. Ela classificou a ação como um ataque direto à sua família e expressou confiança de que, com o apoio de seus advogados, a verdade será esclarecida nos tribunais. A prisão de Deolane Bezerra gerou uma grande comoção nas redes sociais, onde ela possui milhões de seguidores. Nas horas seguintes à prisão, diversas personalidades e fãs manifestaram seu apoio à influenciadora. Muitos comentaram nas postagens de Daiane, expressando solidariedade e desejando força à família neste momento difícil. Alguns seguidores defenderam a inocência de Deolane, citando seu trabalho como advogada e empresária bem-sucedida, enquanto outros pediram cautela e respeito ao devido processo legal. A situação dividiu opiniões na internet, com uma parte do público questionando as ações das autoridades e outra apoiando a investigação, demonstrando o impacto significativo que o caso tem gerado na opinião pública. Os advogados de Deolane Bezerra emitiram uma nota oficial declarando que a influenciadora não tem qualquer envolvimento com as acusações imputadas e que a defesa está tomando todas as medidas legais para garantir sua libertação. A equipe de defesa argumenta que a prisão foi precipitada e que Deolane sempre cooperou com as autoridades em quaisquer investigações. Além disso, a nota afirma que a influenciadora é vítima de uma tentativa de incriminação sem fundamento e que a verdade será revelada com o andamento do processo judicial. A prisão de Deolane Bezerra e as reações subsequentes de sua família e seguidores mostram que o caso terá repercussões significativas não apenas no campo jurídico, mas também em sua imagem pública. Enquanto a defesa trabalha para provar sua inocência, o caso continuará a atrair a atenção da mídia e do público, influenciando a percepção popular da influenciadora. Caso a defesa consiga comprovar a inocência de Deolane, o apoio que ela recebeu de seus seguidores e da família pode reforçar ainda mais sua reputação como uma figura pública resiliente e injustamente acusada. No entanto, se as investigações confirmarem seu envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, isso poderá afetar gravemente sua carreira e sua imagem perante o público. Nos meses que antecederam sua prisão, Deolane Bezerra vinha usando suas plataformas digitais para compartilhar aspectos de sua vida pessoal, incluindo sua luta contra a depressão. Em uma série de postagens e entrevistas, a influenciadora revelou que estava enfrentando um momento difícil em sua saúde mental, admitindo que tomava até 14 medicamentos diários para lidar com a condição. Ela também mencionou que havia intensificado a prática de atividades físicas e estava recorrendo à espiritualidade para manter o equilíbrio emocional. Deolane Bezerra se abriu ao público sobre sua saúde mental, comentando que a combinação de medicamentos e exercícios físicos foi fundamental para ajudá-la a superar os desafios da depressão. Ela também mencionou que estava se reconectando com a fé e buscando apoio espiritual em momentos de dificuldade. "Estou me conectando com Deus sempre que posso", afirmou em entrevista recente, demonstrando um esforço contínuo para melhorar sua saúde mental. Essa postura pública de vulnerabilidade e abertura em relação a questões pessoais atraiu muita simpatia de seus seguidores, que frequentemente enviavam mensagens de apoio e encorajamento. Essa narrativa pública pode ter um impacto significativo na forma como o público percebe o caso atual, influenciando tanto os seus defensores quanto os críticos. A revelação de seus problemas de saúde mental e os relatos de seus esforços para superá-los criam um contraste marcante com a situação jurídica que enfrenta atualmente. Para muitos, a figura de uma influenciadora em busca de recuperação emocional se choca com a imagem de uma pessoa envolvida em atividades criminosas, como indicam as investigações da Operação Integration. Esse contraste pode gerar diferentes interpretações por parte do público, sendo visto por alguns como um sinal de sua inocência ou fragilidade, enquanto outros podem interpretá-lo como uma tentativa de se desviar das acusações. A imagem pública de Deolane Bezerra é complexa e multifacetada. Como uma advogada de sucesso, empresária e influenciadora digital, ela já era uma figura amplamente conhecida no Brasil antes dos eventos recentes. Seu carisma e sua capacidade de se conectar com milhões de seguidores por meio de sua vida pessoal e profissional a tornaram uma personalidade pública de grande alcance. As declarações sobre sua saúde mental aumentaram sua visibilidade e criaram uma relação de empatia com seu público. Agora,
Com a prisão, há uma divisão nas opiniões. Enquanto alguns seguidores continuam a apoiá-la, outros começam a questionar a autenticidade de suas declarações passadas, ponderando se sua abertura sobre problemas de saúde mental poderia ter sido uma forma de preparar o terreno para possíveis repercussões negativas relacionadas às investigações criminais. Dependendo dos desdobramentos do caso, a situação de saúde mental de Deolane pode influenciar diretamente sua imagem e o futuro de sua carreira. Se conseguir provar sua inocência, ela poderá usar sua experiência como um exemplo de superação pessoal que fortaleceu sua conexão com os seguidores. Entretanto, se for considerada culpada, sua credibilidade e o apoio conquistado poderão ser severamente afetados. Além disso, a maneira como o público e a mídia interpretam sua vulnerabilidade diante dos desafios pessoais pode ser um fator determinante para o impacto a longo prazo de sua carreira. As próximas semanas e meses serão cruciais para definir como a história de Deolane Bezerra será lembrada, como a de uma mulher injustiçada e resiliente ou como uma figura pública envolvida em um esquema criminoso de grande escala. Com a prisão de Deolane Bezerra e outras pessoas suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, a Operação Integration ainda está em andamento, com expectativas de novos desdobramentos nos próximos dias. As autoridades responsáveis pela investigação indicaram que o caso está longe de ser concluído e que novas fases da operação poderão ser deflagradas em breve para desmantelar completamente a rede criminosa. As autoridades continuam a análise dos documentos e materiais apreendidos durante as ações de busca, incluindo registros financeiros, comunicações eletrônicas e dispositivos eletrônicos dos suspeitos. Esses materiais serão essenciais para comprovar o envolvimento de todos os acusados e entender o funcionamento da organização criminosa. O foco principal é identificar todas as fontes de financiamento ilícito, os métodos utilizados para lavar o dinheiro e a extensão das operações ilegais de jogos que estavam em curso. Polícia Civil também está colaborando com outros órgãos de fiscalização, como a Receita Federal, para rastrear as movimentações financeiras e desvendar a rota do dinheiro lavado. Essa cooperação entre diferentes órgãos governamentais é crucial para aprofundar a investigação e garantir que todas as provas sejam coletadas de maneira adequada e usada para sustentar as acusações em um tribunal. Dado o grande número de mandados já expedidos, 19 de prisão e 24 de busca e apreensão, as autoridades não descartam a possibilidade de que novas ordens sejam emitidas. O objetivo é garantir que todos os envolvidos no esquema sejam responsabilizados, desde os executores diretos até os possíveis financiadores e beneficiários indiretos das atividades ilícitas. A operação pode se estender para outras cidades e estados, dependendo das evidências encontradas nos materiais apreendidos até o momento. Os desdobramentos do caso não afetam apenas Deolane Bezerra e sua família, mas também outras pessoas que foram presas ou que possam ser investigadas como parte da rede criminosa. A complexidade do esquema implica que as investigações podem se estender por meses, envolvendo uma análise detalhada de registros financeiros, contratos empresariais e possíveis conexões internacionais de lavagem de dinheiro. A Operação Integration também coloca pressão sobre as autoridades para fornecer respostas rápidas e eficazes, especialmente dado o grande interesse público no caso. A cada nova fase da operação, as autoridades esperam descobrir mais informações sobre como a organização operava, quem estava no comando e quais eram as estratégias para evitar a detecção. Legalmente, Deolane Bezerra e outros suspeitos enfrentarão um processo rigoroso. Se forem confirmadas as acusações de lavagem de dinheiro, prática de jogos ilegais e associação criminosa, eles poderão enfrentar penas severas. A pena para lavagem de dinheiro no Brasil é de 3 a 10 anos de prisão, e o crime de associação criminosa pode adicionar mais 3 anos de detenção, além de multas substanciais. Os próximos passos legais incluirão audiências preliminares, a apresentação de provas pela promotoria e a defesa, e possivelmente um julgamento que poderá durar vários meses, dependendo da complexidade do caso e da quantidade de provas a serem analisadas. A continuidade da Operação Integration será um teste para a capacidade das autoridades de combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro no Brasil. O caso envolvendo uma figura pública como Deolane Bezerra chama atenção para a extensão e a sofisticação dos esquemas criminosos no país, aumentando a pressão sobre o sistema de justiça para garantir transparência e justiça no processo. As expectativas agora se voltam para os resultados das investigações e para o desenrolar legal do caso,
que promete continuar sendo notícia nos próximos meses.